Olá, meu irmão. Nesse trabalho de hoje, eu quero focar bem e dizer para você sobre os propósitos de Deus para o homem na terra. Acreditamos que o propósito de Deus para a humanidade é preparar aqueles a quem Ele chama e que decidem responder a essa chamada através de uma vida de conquista ao pecado, desenvolvendo caráter justo e crescendo em graça e conhecimento para possuírem o reino de Deus e tornarem-se reis e sacerdotes, reinando com Cristo no seu retorno. O propósito final de Deus para a humanidade está inegavelmente ligado a esta antepergunta: o que é o homem? O rei Davi e o patriarca já fizeram essa pergunta há vários séculos. Em que contexto Davi fez esta pergunta? O que é o homem? Em Salmos 8, 3 e 6 diz: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, porque menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Em que circunstâncias o patriarca Jó fez essa mesma pergunta? Em Jó 7, 16, 18, está escrito: a minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois a vaidade são os meus dias. Quem é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Davi estava admirado da impressionante grandeza do propósito de Deus a fazer do homem e expressou o seu louvor grato pela magnitude do seu Criador. Em contraste, Jó se questionava durante seu sofrimento, dizendo que o homem era demasiadamente passageiro e insignificante para justificar o interesse de Deus, e pedia que o abandonasse em seu estado de penúria. Estado de penúria era porque Jó sofria porque o inimigo estava colocando sofrimentos da sua vida. Por isso, o pensamento de Jó nesse sentido. No entanto, ambos ponderaram a razão por que Deus, sendo tão poderoso e majestoso, se interessaria tanto pela raça humana. Precisamos entender o sentido destas duas passagens da Escritura para poder entender mais profundamente a majestade e a grandeza do propósito de Deus. Em Hebreus 2, 6 e 8 diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que ele te lembres? O filho do homem para que visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Talvez mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, a carta aos Hebreus nos ajuda a captar as verdades básicas que Deus deu à humanidade, que chamamos de Antigo Testamento. O livro de Hebreus traz mais detalhes das palavras poéticas de Davi. Hebreus 2, 8 e 9. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, nessa presente era do homem, ainda não vemos o que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O primeiro livro da Bíblia mostra que Deus deu ao homem domínio sobre a sua criação terrena, mas a humanidade só tem cumprido parcialmente essa grandiosa responsabilidade. O estado caótico do mundo atual é testemunha disso, mas o cumprimento real de toda essa passagem ocorrerá no tempo em que Jesus Cristo retornar para reinar sobre a terra. Todas as coisas serão colocadas sob o domínio dos seres humanos ressuscitados e imortais. Nós governaremos com Deus e Cristo para sempre nesse reino e na família divina. Particularmente, nesta passagem, o sofrimento se encontra em um sentido figurado. Jesus Cristo sofreu na carne para que pudéssemos fazer parte do reino de Deus. Primeiro o sofrimento e depois a glória.
Havia um motivo desconhecido no sofrimento de Jó. Em Hebreus 2:10 diz: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O patriarca Jó ainda não havia compreendido isso com profundidade, mas Jesus Cristo não veio à terra apenas para sofrer. Evidentemente, não podemos comparar nosso sofrimento com o de Jesus, porém temos que seguir o mesmo caminho. Escreveu Paulo em 2 Timóteo 2:12: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negaremos, também ele nos negará. Realmente Cristo nos deixou um exemplo de como sofrer sem se lamentar. Em 1 Pedro 2:21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. De certo modo, por meio do sofrimento, Deus está desenvolvendo sua própria natureza divina e seu santo e justo caráter em seus filhos. Você encontra essa passagem em 1 Pedro 1, 6, 9, 4, 12 e 16. Aqueles que se tornarem semelhantes a Jesus Cristo no momento da ressurreição vão ser mais do que apenas seres espirituais semelhantes a Ele. Eles vão compartilhar a própria natureza do Pai. Deus dá a sua própria natureza divina a essas pessoas quando recebem o Espírito Santo, mas no decorrer do tempo elas deverão crescer em graça e conhecimento. Em 2 Pedro 3,18, diz: porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam. O que quer dizer a palavra engodam? Enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. A salvação do reino de Deus é o propósito definitivo de nossas vidas. Todos os problemas e sofrimentos que passamos vão valer a pena. Muitos serão levados à glória eterna, possuindo o incrível caráter justo de propósito de Deus. Nunca subestime o valor da sua vida. Você nasceu para se tornar um dos filhos de Deus. Você nasceu para receber a sua natureza divina. Você nasceu para tornar-se membro da própria família de Deus. O propósito de Deus para com os seus filhos aqui na terra, lá no começo, no livro de Gênesis, quando ele criou o homem e deu Eva como a sua companheira, e disse que ambos poderiam comer de todos os frutos, só não comessem do fruto que era proibido. De certa forma, Deus queria colocar o casal sobre teste de honestidade para com ele. Ele queria saber até onde iria a obediência do homem para com ele. Mas o homem pecou e desobedeceu às ordens do Senhor. Mesmo com a desobediência do homem, Deus continuou com seu propósito firme para salvar o homem dos pecados, lhe dar o reino da Terra Santa que desce dos céus, para pregar aos seus escolhidos, as pessoas que viveram em obediência aqui na terra, seguindo os preceitos de Deus. Agora, meu irmão, eu quero orar por todos nós. Senhor, meu Deus, Jeová, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, bênçãos para todas as pessoas que estão assistindo esse trabalho. Que as suas vidas sejam restauradas e possam seguir abençoadas pelo Senhor. Não deixe que o inimigo tenha força sobre elas, para que não sejam desviadas dos seus caminhos. Obrigado, Pai, por mais esse trabalho. E peço, Senhor, a sabedoria para continuar divulgando os teus ensinamentos, conforme Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todos aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém.